Pronto, vamos só ler o capítulo 2, alguns versículos de Tito, e aí a gente foca nessa estrutura aí, em que a gente vai comentar aqui hoje. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tem uma expressão aqui, a expressão tu, porém, que é típico também da carta de Paulo a Timóteo. Ele fala de uma característica negativa de um grupo e um comportamento reprovável de qualquer grupo. Aí depois que ele destaca o que é negativo, aí ele vai e diz: tu, porém, faça isso. Então, onde se tem tu, porém, na linguagem paulina, geralmente é dando o indício de que você deve fazer o contrário. Ele fala de um comportamento negativo no capítulo 1. A gente percebe que ele está descrevendo um comportamento de gente que diz que é crente, mas não é, que ama mentira, que diz que está com Deus, mas suas obras negam. Aí ele vai dizer para Timóteo exatamente qual deve ser a expectativa de Paulo em relação a Timóteo. A mesma coisa vai dizer com Tito. O capítulo 2, versículo 1 diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aí começa o verso 2: quanto ao homem idoso, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Segura aí. Foi até o 8, né? Então, o apóstolo, ele tem uma característica missionária muito interessante. A estratégia missionária de Paulo é que a maioria dos apóstolos ia se preocupar com a Judéia e Samaria. Ele acordou muito sério para pregar o evangelho fora da Judéia e Samaria. E aí a primeira viagem missionária de Paulo, a primeira viagem foi em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 fala da primeira viagem de Paulo. E aí quem está dando apoio a Paulo é quem? Barnabé, que é um dos mais experientes dos apóstolos. Barnabé foi quem deu apoio a Paulo quando ele se converteu, porque alguns ficaram desconfiados que ele se infiltrou, igual alguns alunos aqui podem se infiltrar, né, para poder colher de nós depois ir embora, mas se infiltrou no evangelho para poder matar, porque ele era um assassino tal. Ele de perseguidor passou a ser perseguido, tiveram que colocar até pelo muro de Jerusalém um cesto para ele ir embora. Aí ele foi para a Arábia, como diz lá em Gálatas. Aí 14 anos ele voltou. A questão é onde ele estava, de quem ele estava aprendendo, o que ele estava estudando, para poder alcançar todo esse conhecimento que ele tem. E é claro que quando ele saiu de Tarso, ainda pequeno, ele foi para Jerusalém. Então, com 10 anos ele chegou, mais ou menos de 5 a 10 anos em Jerusalém, por causa da influência da mãe. Ele passa para a escola judaica entre 15 e 20 anos, então ele fica dos 20 anos até se converter,
estudando aos pés de um cara parecido comigo. O nome dele era Gil, que em hebraico e grego misturado lá dá Gamaliel. Trocado, não foi? O nome correto dele era Gil, o nome dele. Aí, quando ele se converte, ele volta para Jerusalém. Quem é que recebe ele? Barnabé. Capítulo 13, estão reunidos lá profetas em Jerusalém, mestres em Jerusalém, pastores reunidos, orando. Uma coisa linda, pastores reunidos, mestres estudando a palavra de Deus, ao mesmo tempo orando. E Deus usou alguém dizendo: olha, Deus me revela, espiritualmente falando, que separe Barnabé e Saulo. Olha as profecias de antigamente como era a respeito da missão, né? Separar para a obra missionária. Colocaram as mãos sobre Paulo e Barnabé e enviaram. Então passa o capítulo 13, 14 e 15 só nessa perspectiva da primeira viagem. Dizem que nessa primeira viagem ele vai escrever Gálatas. A primeira carta que ele escreve foi nessa primeira viagem. E aí, quando ele escreve Gálatas, ele sente a necessidade de voltar para Jerusalém por causa de uma temática muito séria. Atos capítulo 15 vai ter um concílio. Esse concílio, ele é a reunião dos presbíteros de Jerusalém, de todos os lugares, porque a polêmica é o seguinte: eu estou indo pregar para os gentios, e esses gentios, eles estão recebendo o evangelho, estão se convertendo, vão morar no céu. Mas Pedro discordava que ele tinha que guardar a lei de Moisés, inclusive a circuncisão, senão eles não seriam salvos. Aí nessa polêmica, Paulo vai e leva para essa reunião Tito. Embora em Atos capítulo 15 o nome de Tito não é mencionado, mas em Gálatas capítulo 2, que a gente vai ler agora, me ajuda aí. Gálatas capítulo 2, a gente vai perceber que Tito estava lá nessa reunião aí. Gálatas capítulo 2. Quem trouxe Bíblia aí pode acompanhar. Gálatas capítulo 2. No capítulo 2 diz o seguinte: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Foi o que eu estava falando agora há pouco, né? Subi a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. E ele estava com Tito nesse momento. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, quer dizer, a galera do topo, né? Os chefões, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então foi logo resolvendo as questões teológicas com quem manda, com os cabeças, não é? Vamos colocar aí Pedro, Tiago, a galerinha que influenciava nessa questão doutrinária. Aí o versículo 3 diz: contudo, nem mesmo o tipo que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Olha qual foi a estratégia dele. Tito, eu estou indo agora para a reunião para brigar com os grandões, porque a galera toda está vindo para cima de mim dizendo: Paulo, Barnabé, Silas, vocês têm que ir, assim que se converter alguém, mandar logo circuncidar e guardar os costumes da lei de Moisés e tal, porque como é que eles vão ser salvos se eles não seguirem a palavra? Qual era a única palavra que eles tinham na época? A Bíblia deles era o quê? O Antigo Testamento, a lei de Moisés. Embora estivesse em grego, porque eles liam o material em grego, na sua maioria era a Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento. E aí só os rabinos na sinagoga que abriam o livro no hebraico, porque eles estudavam hebraico. Mas a galera de Judá, ou da Judéia melhor dizendo, falava aramaico. É parecido, mas é uma mistura aí, como se fosse a diferença de português com espanhol. Tem uma diferença. E aí aqui ele vai dizer o seguinte: eu levei Tito, mas Tito não foi constrangido a circuncidar. Olha o poder do argumento de Paulo em relação a convencer de que Deus não exige dos gentios que ele se torne um judeu para poder
herdar a salvação. E aí, mesmo assim, o irmãozinho Tito, o cara era tão arrochado e tão obediente, que ele foi preparado para levar a cortada. Ele falou: eu estou te levando, né? Eu estou te levando, você vai comigo, né? Lá para a reunião. E de repente, quando chegar lá, a gente vai conversar. Então, se a cúpula lá disser que tem que circuncidar, você vai ser o primeiro para servir de exemplo. Tá ok, Tito? Aí Tito: beleza, estou pronto. Já imaginou? Sem cirurgia, sem hospital, então sem anestesia, era só a cirurgia sim, porque era o cortar, né? A cirurgia é só o cortar, mas a anestesia não. E aí a gente vai observar, numa outra ocasião, Paulo, ele mandando Timóteo resolver uma questão lá em Coríntio. Timóteo não consegue resolver, ele manda Tito. Então dá para perceber que o apóstolo Paulo, ele tinha suas viagens missionárias, tinha sua estratégia de supervisão. Ele era tanto missionário quanto supervisor, ou seja, ele era apóstolo e ele era bispo. Mas ele também pastoreava os pastores que ele deixava, e ele sabia o potencial de cada um. Na segunda viagem missionária, ele vai escrever 1º e 2º Tessalonicenses, porque ele vai passar em Tessalônica. Aí quando ele passa em Tessalônica, olha a ideia, né? Passa em Tessalônica, aí vai para Éfeso, e quando chega, ele vai escrever cartas para a 1ª e a 2ª carta de Tessalônica. Na terceira viagem, ele vai escrever Romanos e vai escrever 1º e 2º Coríntios. Inclusive na apostila vocês vão encontrar, eu vou dizer no final, onde encontrar essas informações. É importante perceber que a cada viagem ele passa por um lugar, implanta a igreja, treina um líder, coloca um líder lá para pastorear. O líder fica mandando informações, manda um zap, né? Fala no Instagram, no Facebook, faz uma ligação, manda um SMS. O SMS, na maioria das vezes, era Tíquico, era Timóteo, era Gaio, que ficava indo e voltando nesses lugares, de barco, de jumento, de camelo, tentando passar as informações. E aí, na terceira viagem, o indivíduo ele é preso. Lembra do aviso que profeta Ágabo, e eu dizendo Ágabo, o profeta Ágabo, ele diz que recebeu uma revelação na hora, uma oração, dizendo que a quem pertence esse cinto, Deus está me dizendo que se for para Jerusalém vai ser preso. Ele disse: eu vou para Jerusalém, eu não estou apenas disposto a ser preso, mas também a morrer pela causa do Evangelho. Chega em Jerusalém, ele é preso, ele vai para Cesareia, de Cesareia ele apela para ir para Roma, e aí, quando ele está em Cesareia, alguns acreditam que essa prisão dele em Cesareia, ele já começou a escrever as 4 epístolas da prisão, mas muitos dizem que ele não escreveu em Cesareia. Depois que ele chegou em Roma, foi que ele escreveu as 4 epístolas. Quais são as 4 epístolas da prisão? Quais são? Valendo R$1 milhão. 1º e 2º Timóteo. 1º e 2º Timóteo, não, essa aí é da outra prisão, porque ele teve outra prisão. Prisão 1 e prisão 2. 1ª e 2ª prisão. A primeira prisão ele foi solto, ainda passou uns 6 anos servindo ali, evangelizando e tal. Aí depois foi preso de novo. É nessa segunda prisão que ele escreve 3 cartas: 1º e 2º Timóteo e Tito. E aí nessa aqui, Epístola das prisões, para não mais esquecer, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Quando você lê essas cartas, dá para perceber a entonação de Paulo em relação à prisão. E aí, Gil, onde é que eu encontro essas informações aí do jeito que você está aí? Passa ali. Na nossa apostila nós temos uma tabelinha que já está pronta
mostrando isso aí, dando essas coordenadas na página 9. A cronologia abreviada da vida de Paulo, das epístolas da viagem de Paulo, na página 9. Tem uma tabelinha que mostra a data, quando aconteceu, que mostra os eventos, mostra as cartas e quais são as mensagens principais da carta. Então a gente vai perceber que Paulo está focado no ano 59 a 61, ele está focado no ministério na prisão, a prisão domiciliar. E aí ele, preso em Cesareia, viaja para Roma, e isso é narrado em Atos 24 a 28. Então o final de Atos é a terceira viagem missionária de Paulo e a prisão. Só que a quarta viagem de Paulo não é mencionada em Atos. Aí são outros livros extra-bíblicos que a gente vai perceber que ele está tratando de sua prisão em Roma 2 vezes. E aí é desse momento que ele está escrevendo Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. A mensagem de Efésios e Colossenses é quase a mesma coisa. Do mesmo jeito que a mensagem de 1 Timóteo e Tito é quase a mesma coisa. Se você ler 1 Timóteo, se você ler Tito, você vai perceber que você está lendo a mesma instrução praticamente, mas são pessoas diferentes e a situação da igreja é diferente. Só que quando Paulo olha para a situação de Creta, a ilha de Creta, e olha lá para Éfeso, aí diz assim, já que em Éfeso é fichinha, eu vou deixar Timóteo em Éfeso e eu vou mandar o meu irmãozinho Tito, que está disposto até a ser cortado, que está disposto até a ser morto pela causa do Evangelho, que quando eu mandei ele para Corinto, ele botou a casa em ordem lá, porque olha a situação, Paulo mandou a primeira carta, a segunda carta a Corinto, e o bicho estava pegando lá, ele mandou Tito lá para botar a casa em ordem, se conseguiu botar Corinto em ordem, ele pode pegar essas feras lá de Creta e botar em ordem. Ele passou em Creta quando ele foi preso, ele teve que passar em Creta, na ilha de Malta, Creta, e quase morre, picado por uma cobra, e também uns camaradas achando que ele era divino, porque a cobra não matou ele e tal, tem toda essa ideia. E teve também uns furacões lá, um negócio, uns maremotos lá, que quase ele morre, né? Na tempestade. Chegou na prisão, Deus tinha até revelado que ninguém daquele barco ia morrer. Ele tinha revelado a ele, que era 120 pessoas por aí. E aí quando ele chega lá, as acusações não justificaram e deram a ele liberdade condicional. E aí ele ficou prisão domiciliar, depois foi solto, mais ou menos no ano 60, e ele fica do ano 60 até o ano 67, essa média aí, tentando de alguma forma pregar o evangelho dentro dos acessos que ele tem. Ele pregava o evangelho para os soldados, ele pregava o evangelho para pessoas de ligação com judeus e não judeus. Ele tinha que se resolver logo em relação a isso, porque se ele ainda continuasse brigando com os apóstolos em relação a será que quem é cristão necessariamente tem que ser judeu para ser salvo, ele vai tratar na primeira carta dele logo disso. Qual foi a primeira carta? Gálatas. Gálatas é lei ou graça. E como é que ele começa a carta aos Gálatas? Irmãos, eu estou triste, decepcionado com vocês, porque vocês começaram tão bem. Começaram com a verdade e agora estão na mentira. Vocês estão recebendo instrução de outro evangelho, o qual não é o outro evangelho, senão alguns que querem perverter a graça de Cristo para levar vocês para uma mensagem falsa que não é o evangelho. Dito isto, eu estou mencionando a vocês que essa estrutura de Paulo, essa percepção missionária e essa capacidade que ele tinha de fundar a igreja, preparar líderes, instruir no evangelho e acompanhar, ele transfere isso também para Timóteo. Timóteo, a gente vai ver o capítulo 2 da primeira carta, ele dizendo: o que eu passei para ti, o que aprendesse comigo, passe para outros também. Pode ver no capítulo 2,
Eu disse a primeira carta foi? É a segunda carta, o capítulo 2. Ele vai chamar Timóteo de filho do mesmo jeito que ele vai chamar Tito de filho. Aí o meu foco da aula hoje vai ser concentrado nos 3 capítulos de Tito, justamente porque abrange uma perspectiva de uma prática pastoral. Eu como pastor, como eu devo ser? Ou o meu pastor, o pastor na minha igreja, como ele deve agir? Ou como eu faço para influenciar na minha igreja para meu pastor errar menos? Porque eu como seminarista, eu como teólogo, eu como estudante da palavra, na qualidade de informado do evangelho, eu preciso ser uma bênção no sentido pastoral na minha igreja. Ou como pastor, ou auxiliando o pastor na verdade do evangelho. Mas tem gente que aprende a teologia para poder perturbar o pastor, não é? Para poder confrontar o pastor, para poder corrigir a sua igreja. Aí divide o povo, afasta, quebra tudo, em vez de ser bênção se torna maldição. Não faça isso não, senão vai sobrar para mim, dizendo que sou eu que estou mandando vocês fazer isso. Não vai fazer isso não. 2 Timóteo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, e isto mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Olha a sequência como era, né? Jesus passou para Paulo, Paulo passa para Timóteo, Timóteo passa para pastores, homens idôneos e fiéis, e esses pastores vão passar para as igrejas, e através da igreja essa mensagem vai seguir para outros nessa multiplicação. Então Paulo confirma que recebeu de Cristo e não da parte de homens, ele é apóstolo da parte de Cristo, e aí Paulo recebe, transmite, e está dizendo, transmita a homens fiéis. Então esses homens fiéis e idôneos serão líderes, que ele vai tratar no capítulo 3 da primeira carta. Ele vai dar uma descrição de como deve ser aquele que almeja o ministério, como deve ser o perfil. Aí eles falam de bispo, aí eles falam de diácono e falam de mulheres. A pergunta que não quer calar é: por que Paulo vai falar de mulheres no ministério no capítulo 3? Quando lá em Coríntios 14 diz que a mulher esteja calada na igreja e não tem autorização nem para ensinar. Onde a palavra pastoreio aplicada à mulher no Novo Testamento não existe. E a palavra pastora no Antigo Testamento é usada a pastora realmente do bicho, do quadrúpede, daqueles que estão no pasto. Então por que é que hoje existem pastores? Quais são os argumentos? No final da aula a gente vai conversar sobre isso. Não é? Nessa carta de Paulo, no capítulo 3 de Timóteo, ele também vai falar que o bispo, né, o episcopo, o líder, ele tem que ser marido de uma só mulher. E a pergunta é: e o pastor que é solteiro? Será que o texto está dizendo que ele tem que ser casado ou tem que ser monogâmico? Ou seja, você não vai aceitar mais de uma mulher, tem que ter só uma. Se for casado, que seja só com uma. Ou o texto está dizendo tem que ser marido, ou seja, tem que ser esposo. E aí a gente vai conversando sobre essas coisas e a gente botar, porque essa matéria ela levanta essa questão do que é ser pastor, que a gente tratou na primeira aula sobre pastorear, e a perspectiva de pastor na Bíblia começa com Deus. Mas o primeiro homem a ser chamado de pastor foi Abel. A gente viu isso aqui na primeira aula. E aí a gente percebe que o Antigo Testamento é Deus tratando com o seu povo como o pastor trata das ovelhas. No Novo Testamento esse mesmo conceito é passado, Jesus dizendo que é pastor do seu povo, da sua igreja. E ele transmite essa percepção para aqueles que vão liderar. Vocês vão pastorear a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha, ele está entregando na mão de vocês a alma preciosa do rebanho que ele comprou com sangue. Então tem que olhar para essa ideia de pastorear como aquele que cuida, que alimenta, que protege, aquele que mantém seguro dentro do aprisco
protege do ladrão, protege do lobo, protege de doença e do que não deve comer. Imagina, pastorear não é fácil. Pastorear não é abrir o templo, botar cadeira, uma caixa amplificada, um violão, um microfone e dizer: nós abrimos este culto em teu nome. Se for seguir nessa linha aí, basta cantar, orar pelo povo, depois dispersar, ir para casa, até amanhã, se Deus quiser. Parece uma loja, quando você oferece alguma coisa. Será que é assim? É assim. Tem sido assim, mas não é para ser assim, não é? E a gente percebe que quanto mais liberdade religiosa temos no Brasil, mais a coisa está ficando desgovernada na questão do que é o evangelho simples e puro. Será que Deus não vai permitir, por divina providência, uma perseguição e uma limitação em relação a determinadas liberdades religiosas, para que só fique realmente o sal, só fique realmente o ouro? Então, quando se tem perseguição ao evangelho, não se pode dizer necessariamente que é o diabo, que pode ser que Deus permita para poder ficar só o que presta. Quem está entendendo, diga eita. Fiz um resumão aqui na questão introdutória. Agora nós vamos para Tito, porque a cobra vai fumar, o jacaré vai chupar a mão.